Então, boa noite, sejam bem-vindas ao Costurar para Não Pirar. O meu nome é Renata Valho e eu ajudo mulheres a sair do estresse da rotina do dia a dia, a sair daquela pressão das tarefas diárias, das obrigações, a dar uma pausada na cabeça, dar uma acalmada no coração, ensinando você a costurar. Costurar é uma terapia, costurar faz bem, costurar te traz para um mundo paralelo ao mundo que a gente vive e nos traz paz, tranquilidade, nos dá criatividade para seguir com os nossos problemas, para buscar soluções para a nossa vida diária. E eu tô sempre aqui trazendo conteúdo para vocês para falar como é que a gente faz para não pirar, né? Então hoje, só lembrando que eu tenho um canal no Telegram e aí você pode ter acesso a ele no link na minha bio do Instagram, tá bom? Aí lá eu dou outras sacadas, eu levo mais conteúdo extra além desse que tenho aqui no Instagram, YouTube e Facebook, ok? Então vamos hoje para o tema que não sei se vocês viram a fotinho que eu postei aí mais cedo, essa mulher nesse oceano interminável, né? Que ela tá aí nadando, dando braçada, braçada, braçada e não sai do lugar. Então, o que é essa situação, essa sensação da gente nadar e não chegar em lugar nenhum, né? Eu acho que a gente às vezes passa por essa situação mais de uma vez na vida. É comum, não é raro, faz parte da vida, mas aquele momento que a gente tá ali naquele meio do oceano, depois que nadou, 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 levantou a cabeça e aí olha para os lados e o outro lado ainda não chegou, é desesperador, né? Parece não ter fim, é meio que infinito. Então, a gente que é mulher e tem muita tarefa, né, gente? A gente tem, sei lá, vamos contar mais ou menos? A gente tem o dia inteiro de trabalho. Aí isso que a gente já começa com uma jornada em casa, que é para organizar tudo antes de sair trabalhar. Organizar o que vai acontecer naquele dia na sua casa enquanto você não tá lá, o que você tem que acertar na vida dos filhos, se depois da escola eles vão para outra atividade, se é você que leva, que busca, se não é, se terceiriza. Aí você vai para o seu trabalho, você tem a sua rotina lá o dia todo, aí você chega em casa, aí você tem coisas da casa para fazer, você tem coisas dos filhos para poder ver como é que foi e já começar a planejar o dia seguinte, atender a demanda deles, brincar também, curtir, porque não é só de obrigação que vive a mãe e a mulher, né? E também aí tem o resto, tem o marido, tem a família, os pais, irmãos, enfim, amigos. E é uma jornada que eu falo no mínimo tripla, porque tem o de manhã, durante o dia ou à noite. Isso quando às vezes a gente não tem uma atividade extra, né? Às vezes a gente tem um trabalho fixo e aí tem uns freelancers depois, ou então a gente está ajudando alguém com alguma coisa, a gente se envolve num trabalho voluntário, ou acaba querendo, enfim, fazer mais 200 outras coisas, e no mínimo tripla. E tem gente que tem a quádrupla, quíntupla, e a gente acaba ficando com o dia lotado e acaba tendo muitas coisas para dar conta num dia só. Então, a gente precisa traçar rotas no nosso dia para que essas tarefas sejam sendo cumpridas, né? E a gente vai dando aqueles tiquezinhos assim, essa eu já fiz, já fiz, já fiz. Inclusive, essas tarefas que eu costumo chamar, nem sempre é só obrigação, tem as coisas que a gente faz ali porque gosta, que um hobby ou alguma atividade aí podemos colocar como uma atividade física,
básica que não deixa de ser uma coisa necessária que a gente tem que encaixar no nosso dia, mas não tô colocando aquelas coisas como tem que fazer o mercado, tem que limpar a casa, ou lavar roupa, passar roupa, esse tipo de coisa assim. Mas a gente chega em momentos e alguns dias que a gente fica sobrecarregada e o dia chega no final e a gente percebe que a gente não deu conta nem de 1/3 daquela lista que a gente tinha para fazer, né? Porque uma vez eu li uma frase e eu prometo que eu vou procurar quem foi que disse, porque eu acho essa frase super importante. E disseram assim que a maior capacidade do ser humano é a capacidade de se adaptar. É o que distingue muito ele dos outros animais. Não fala, essa pessoa não fala nem da inteligência. Então, é verdade, né? A gente vê assim, quando a gente tem um problema, a gente rapidinho se ajusta à nossa vida, à nossa rotina e vai ali e consegue dar conta da situação. Então, quando a gente às vezes tem, sei lá, uma vida mais calma, tranquila, aí surge algo novo, a gente incorpora aquilo novo na nossa vida, a gente se adapta. E aí tá funcionando. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e arruma outra atividade. Então dá um tempo, a gente se adapta. E mais uma, vai se adaptando a mais coisas. Só que chega, a gente se adapta, mas tem um limite também, né? Um limite físico, humano mesmo, né? Todo mundo precisa de umas horas básicas de sono por dia, uns momentos de ócio, de não fazer nada, que é justamente para a gente poder recarregar o que precisa e poder começar tudo no dia seguinte de novo, na semana seguinte. E então não dá para ser dessa maneira só incorporar e se adaptar à nova rotina. Então chega um momento que a gente fica exausta, porque já vai dormir cansada e fica pensando no dia seguinte o que é que tem para fazer, e aí aquela situação do não dei conta hoje, não dei conta ontem, então amanhã eu tenho que dar conta do dia de amanhã, mais essas tarefas acumuladas desses 2 dias. E aquilo começa a virar um turbilhão, aí você não dorme direito, às vezes até dorme assim, pega no sono um pouco mais rápido, mas o sono é perturbado, tem uns sonhos esquisitos, uns pesadelos meio fora do normal que você costuma ter, e aquela sensação de acordar no dia seguinte já cansada, né? E quantas de vocês já não sentiram essa sensação? Acordei cansada, parece que eu nem dormi, né? E aí vai empurrando assim a semana inteira, passa fim de semana, e aí o fim de semana também não descansa, porque já tá pensando na segunda-feira, ou então vai fazer dar conta daquilo que durante a semana não aconteceu. Então, é esse momento que a gente dá uma abraçada assim e levanta a cabeça para respirar e olha em volta e não tem margem do outro lado. Está literalmente no meio do oceano. Aí você se pergunta, mas será que eu mudei a rota? Eu tinha que ir para lá e eu tô vindo para cá? Ou então, será que eu dei braçada e eu achei que dei mais do que eu dei na verdade? Onde foi que os meus planos não seguiram? Onde foi que eu não segui? A verdade é essa. Onde foi que eu não segui o plano que eu tracei lá atrás, né? Então, eu tive alguns momentos assim, e um momento bem nítido para mim nessa situação ainda, quando eu era arquiteta, em alguns momentos eu saí de um trabalho para ir para outro, mudei de cidade, e enquanto estava nessa busca de um trabalho novo, você quer conhecer tudo que é novo ali, né, perto de você. Então você quer saber como é que, porque assim, apesar da profissão ser a mesma, mas existem regionalidades, as pessoas
funciona, né? Um trabalho funciona de uma maneira diferente, ainda mais que eu tô falando de estado diferente, não foi assim uma mudançazinha para um lugar próximo daqui. Então você quer entender como é que o mercado dali funciona, como são os clientes, como são os escritórios, enfim, você quer se inteirar da situação ali. E aí quando eu comecei a perceber o que eu estava fazendo, eu cheguei a trabalhar num local que não era a minha paixão, né? Eu sempre trabalhei com interiores e eu fui trabalhar numa área, num escritório que fazia projetos e de licitação pública. Então, por momentos assim, de falar assim, tantos anos fazendo a mesma coisa, posso até testar e ver como é, né? Tá em outra área. Mas eu gostava do que eu fazia, então de repente eu parei e falei assim, mas por que eu quis buscar uma coisa diferente, né? Podia ter lá alguma contestação com a minha área específica mesmo, mas podia insistir nela e buscar o que me faltava antes. Mas até você sair completamente do que você gosta e fazer outra coisa, aí de repente você para e fala assim, mas por que eu tô fazendo isso? Aí você sai dessa e aí fui fazer cursos em outras áreas, área de gerenciamento de obra. Antes, bem lá atrás, recém-formada, sabia que eu queria interiores, aí fiz curso de paisagismo, aí depois fiquei, sei lá, acho que um curso bem intensivo, assim, puxado, e depois eu falei, mas, né, por quê? Então, assim, uns momentos que a gente quer, às vezes parece que é abraçar o mundo e dá muita abraçada e não acha a margem. Então, quando você levanta a cabeça e tá cansada, porque você já deu muita abraçada, não acha o outro lado da margem, e aí você começa a faltar o ar, porque você fala, eu já estou cansada e eu não tô enxergando o outro lado, ainda falta muito para eu chegar do outro lado. E aí não dá uma girada de cabeça para ver onde é que você tá, você vê uma onda gigante vindo querendo te engolir. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Você tem que falar assim, eu tenho que agir rápido. Mas de repente você para e fala assim, mas será que talvez não foi porque eu tô tentando agir rápido esse tempo todo? E é por isso que eu tô aqui dando abraçada para os lados errados e não tô chegando na margem? Então, se eu dei braçada mais para esquerda e mais para direita, quando caiu minha ficha e eu falei assim, tô nadando e não tô chegando em lugar nenhum, eu preciso ajustar esse GPS, porque eu não sei nem para que lado que eu tô mais, né? E aí eu tive essa consciência, mas essa consciência às vezes demora para chegar, de você entender que você precisa ajustar esse GPS, saber para onde vai. E é difícil, não é fácil, mas você precisa, porque senão aquela onda que você viu que tá lá longe, ela tá se aproximando, o tsunami chega perto, e aí o que acontece? A onda te engole e depois você não consegue sair mais. E aí eu não queria chegar nesse estágio, porque eu percebi que eu ainda podia chegar, acertar o norte para onde é que eu estava indo. E eu entendi que eu precisava de tempo, né, para poder ajustar essas braçadas. Aí ajustar a braçada a frequência da braçada de uma com a outra, porque antes eu estava muito afobada, eu estava dando braçadas muito rápidas, então eu preciso de tempo, eu preciso dessa sincronização dessa braçada e eu preciso disso para achar o meu norte. Então, como é que faz se eu tava tão querendo resolver, né, os problemas, porque eu tava vendo que eu não tava
indo no caminho certo, na direção certa. Então eu entendi que eu estava precisando respirar, porque não tava nem respirando mais, não pensava, não tinha solução, não sabia como sair do lugar. Eu percebia que quando eu via assim, eu tava realmente, literalmente me faltava o ar no meio do dia, quando eu via aquele monte de atribuição e eu sentindo que o tempo estava passando e que nada estava sendo concluído, nada chegava ao final. Então eu terminava um curso e falava assim, tá bom, então a partir daqui eu vou buscar tal coisa. Não, eu acabava o curso e falava, tá, e agora? Daí eu começava a assistir um ciclo de palestras e não sei o que. Daí eu começava a buscar parceiros para fazer trabalho e nada acabava, né? Tudo começava e nada acabava. Então eu falei, eu preciso respirar, eu preciso parar de fazer tudo isso e respirar. Então eu entendi que naquele oceano grande eu precisava literalmente boiar. Eu não precisava de um tempo para não pensar se é para lá, se é para cá, se era para frente ou para trás. Eu tinha que boiar para respirar e ver aonde é que eu ia parar. Agora, nesse momento de boiar, não quer dizer que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é esquema Zeca Pagodinho, não. Porque é engraçado, né, citar Zeca Pagodinho, mas é porque senão a gente vive a vida que os outros querem que a gente viva e o que acontece vai direcionando a gente para um lado ou para o outro. Quem tem que direcionar é a gente mesmo, né? Que tem que saber essa bússola aí para que lado a gente vai nadar. Então, eu comecei a dar essas respiradas mais longas e comecei a entender que eu precisava de paciência, que se eu estava naquele oceano infinito, né, no meio do oceano, eu saí de uma margem, né, e eu levei tempo para chegar lá no meio do oceano. Então, como é que de uma hora para outra eu queria sair do meio do oceano? Assim, querendo ser bem legalzinha, poderia ser que eu levasse o mesmo tempo, mas podia ser mais do que o tempo que eu levei para chegar ali no meio do oceano. Então, nesse caminho da paciência, eu também entendi que eu tinha que me perdoar por ter chegado naquela imensidão, porque quando a gente se vê nessa situação, a gente também perde um pouco, a gente começa a se culpar e perde a noção de que existe um processo, de que às vezes a gente toma decisões que não são as melhores pra gente. Então a gente se perdoar e não ficar se culpando, parar de se cobrar sempre assim, que tem que ser perfeito, que tem que ser rápido, que senão o outro vem, te atropela, passa na sua frente. E entender que cada um é cada um. Eu ajo de um jeito, eu tenho uma organização minha, uma maneira de pensar, o outro é diferente, e o outro. E não ficar me comparando e nem querer seguir o mesmo GPS dos outros. Então, cada um consegue achar o seu norte em fases diferentes, né? E aí eu comecei a entender que para eu achar esse norte, eu precisava entender o que é que realmente eu queria, né? Quais eram as minhas vontades e entender o porquê que eu fui buscar outras coisas, né? Então isso tudo é um trabalho é um autoconhecimento, uma reflexão mesmo da gente olhar para dentro e se eu quero corrigir,
alguma coisa que tá indo mal, tá indo mal porque fui eu mesma responsável por me encontrar ali naquele momento no meio do oceano, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que me fez tomar aquela decisão de ir para aquele lugar. E com certeza, naquele momento que eu decidi, eu não tinha total consciência do que eu estava fazendo. Porque se ia contra as minhas vontades lá, se eu queria continuar em interiores, alguma coisa estava mal para me fazer querer ir para outro lado, né? Então eu comecei a fazer essa introspecção e tentar entender o que estava acontecendo. E aí foi assim, só que às vezes a gente olha e fala assim, eu quero ir para ali, mas antes de ir para ali, eu vou ter que passar por aqui, depois eu volto. O que isso quer dizer? Eu tenho os meus desejos, eu tenho minhas vontades, mas eu também tenho minhas responsabilidades. Então, né, a gente não é brincadeira de criança, que aqui a gente fala, cansei de brincar, junta as coisas e vai embora, né? Então, saber o que é que eu quero. Então, eu fiz uma lista, eu fiz um planejamento, assim, coisas mais a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E o que são minhas responsabilidades que eu não posso fugir. E aí essa questão de responsabilidade que a gente não pode fugir é um terreno assim, causa às vezes umas divergências. Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente tem que cuidar da casa, o filho depende da gente, então a gente tem que estar presente ali. Mas por que às vezes a gente dá essa conotação de responsabilidade com peso, né? Eu acho que a responsabilidade a gente tem que também dar uma destrinchada, sabe? Na palavra e entender que nem tudo é pesado, nem tudo é um fardo, nem tudo é difícil. Porque se a gente já começar pensando assim, já começou mal, né? Então, assim, quando eu falo, ai, minhas obrigações, aí que eu falo que é difícil, que é chato, que dá trabalho, eu penso assim, lavar louça, fazer compra de mercado, porque isso pra mim é uma coisa que envolve um tempo absurdo, hoje mais que nunca, né? Tem que limpar tudo quanto é coisa que chega. Mas aí a gente tem que parar e fazer um exercício contrário e falar assim, poxa, não são essas coisas que me permitem estar aqui, né? Estar viva, com saúde, porque se eu faço compra de mercado é pensando na alimentação minha, da minha família, não é para o nosso bem, não é para o nosso bem-estar. Então, assim, a gente tentar olhar a coisa por outro ponto de vista, porque senão tudo na vida da gente fica muito pesado mesmo. Então a gente fala, ai, eu tenho que trabalhar. E hoje em dia está se falando muito dessa coisa do prazer do trabalho, da gente fazer o que gosta, ser feliz no trabalho, na carreira que escolheu. Eu defendo isso muito, com muita força, porque a gente passa a maior parte da vida, se for ver quantas horas de trabalho na vida você vai trabalhar até o dia que você decidir parar, que você puder parar, e você imaginar fazendo uma coisa que você não gosta, que você só faz aquilo que você tem boleto para pagar, eu até acredito que sim, em muitos momentos da vida a gente é obrigado a fazer, mas a gente entende que isso é um degrau, né, para você, daí um trampolim para você ir para um novo estágio. Então, nessa minha listinha de desejos e responsabilidades, eu comecei literalmente assim a olhar item por item do meu dia, tudo o que eu
fazia, e aí entender do porquê daquilo, né? Então, quando a gente começa a olhar com esse outro olho, esse outro olhar, a gente começa a ver que assim, poxa, não é tão ruim assim, e a gente precisa olhar dessa forma, né? Porque senão não tem energia, não tem gás que dê conta, porque por mais que a gente às vezes fala, ok, eu tenho condição financeira, então eu terceirizo tudo que eu odeio fazer e aí eu tô livre de tudo isso. É uma falsa ilusão, porque é quando às vezes a gente terceiriza muitas funções, você gerencia aquelas pessoas. Então, gerenciar pessoas às vezes dá muito mais trabalho do que fazer a função em si. Então, é tudo muito relativo, essa questão de passa para o outro e tá tudo certo. E foram coisas assim que eu coloquei como prioridades, né? Respirar, boiar para respirar, organizar esses desejos e responsabilidades e fazer uma reflexão ali do que era o que. E sempre esse ciclo da paciência, do perdão, de diminuir a cobrança, a minha autocobrança. Foi um meio para conseguir começar a enxergar a margem lá do outro lado. Não é que a hora que eu consegui tudo isso, pronto, cheguei na margem do outro lado, não. Primeiro você vê ela lá de longinho, daí você acha que não é a margem, mas era a margem, sim, né? Então, é um processo doloroso, não é fácil. Muitas vezes, nesse processo, eu tive vontade de desistir, eu fiquei uns períodos muito tristes, assim, apática, assim, com vontade de não fazer nada. E o desistir é assim, desistir mesmo, de pedir demissão, sair do emprego, falar, não vou fazer mais nada disso, vou viver com muito menos, vou cuidar da minha família, da minha casa, da minha filha e depois eu penso, né? Uns momentos assim difíceis, porque você fica buscando a solução mesmo depois dessa respirada, né? Quando eu entendi que era necessário, mas não vinha, o norte não chegava. Então, ao longo do processo, a gente precisa também enxergar outras questões, de você parar e falar assim, mas se eu tava no meio do turbilhão e agora já não tem mais onda e o mar já tá calminho, por que não chego logo do outro lado? Mas ao mesmo tempo vinha essa coisa que eu tô falando pra vocês de querer desistir, porque aquilo não chega logo. Então aí é a tal do mal do momento, a ansiedade da gente de querer resolver as coisas e ser imediatistas, né? Porque a gente não quer ficar sofrendo, a gente quer se livrar do sofrimento e a gente só quer gozar as partes boas da vida. Mas é nesse momento em que vem quando você começa a enxergar alguma coisa, você fala assim, poxa, eu saí da onda, eu consegui não ser engolida pela onda, então eu vou confiar no meu taco, que eu tô achando que o norte é pra lá, mas tá tão longe, mas eu vou ser persistente, porque eu sei que eu posso. E é nesse momento, quando você acha que você tá certo, que você já conseguiu um pouquinho mais de confiança, que é aí que você tem que se agarrar e acreditar em você.
não desistir de você, porque você tá se dando a chance da grande virada que você precisa dar. Então, assim, desistir depois da calmaria não pode. É um momento que você tem que se voltar para você mesmo e lembrar o que te fez querer mudar. E se agarrar nisso com unhas e dentes. Aí se você é de post-it, escreve no post-it lá o porquê que você quis fazer essa mudança. Cola no seu mural, cola na sua agenda, põe de fundo de tela no seu celular, põe na geladeira, no espelho do banheiro, para você poder o tempo todo lembrar dessas coisas, sabe? E porque a gente precisa ser lembrado. A nossa vida é tão cheia de informação e a gente sempre precisa estar ali se lembrando. Às vezes a gente se propõe algumas coisas e a gente esquece. Então a gente precisa se ajudar a não esquecer, a sempre lembrar dessas coisas. E aí o tempo passou e eu não desisti e o outro lado apareceu, a margem apareceu. Então, foi engraçado que eu passei esse período todo na arquitetura e eu achei o norte na arquitetura também, né? E aí, pelo menos esse momento de turbulência, eu entendi que não adiantava, sabe? Eu querer ficar fugindo para outros locais. Eu voltei ali e naquele momento eu resolvi essa questão e eu fui feliz ali. Mas já tinha um outro incômodo dentro de mim acontecendo e com relação à minha vida mesmo, né? Era um trabalho muito, assim, 8 horas por dia era pouco, sabe? Então eu comecei a questionar aquela vida que eu tinha, que antes eu gostava, que era agitada, que era intensa, um trabalho que realmente suga as energias da gente, mas eu já tinha minha filha e eu comecei a ver que aquilo fazia sentido antes, e aquele momento que a minha filha estava crescendo e que eu não estava vendo, não estava mais fazendo sentido para mim. Então, eu entrei num outro processo, mas eu não caí mais no meio do oceano, porque eu já tinha entendido que eu precisava boiar e respirar. Então é aí que eu volto naquela questão de organizar desejos e responsabilidades, e eu sabia que eu tinha responsabilidade com ela também, né? Com meu marido também. Então eu comecei a entender o que é que iria me fazer feliz. Que eu não estava feliz, mas a bússola estava mais ou menos ali, apontada para o norte. E eu fiz outra reflexão e eu tinha abafado lá atrás a minha vontade de aprender a costurar, e aí nessa introspecção eu lembrei, eu falei, poxa, queria tanto aprender a costurar, pelo menos que eu fosse fazer uma coisa para eu ficar feliz, tendo que lidar com aquela rotina que eu tinha que fazer. Eu sabia que por um momento eu tinha que continuar ali. E aí foi então que realmente eu consegui ir aprender a costurar, fiz o meu curso e foi ali que eu vi a agulhinha da bússola ficar mais agitadinha, me mostrando o norte. Então, eu acabei fazendo essa transição de carreira e hoje é lógico que às vezes parece que eu dou umas braçadas e parece que aquele oceano, né? Eu ainda tô na praia, mas parece que eu tô me afastando da praia indo em direção ao oceano. Mas por já ter passado por essas situações, eu consigo voltar para a praia, porque a vida sempre vai aparecer uns obstáculos para a gente enfrentar. Não dá para
para falar assim, eu sou plena, estou zen, nada me afeta, nada me abala. Os problemas surgem, aí a maneira como a gente vai se posicionar diante deles e resolver o que a gente tem que resolver. Mas resolver sendo feliz, resolver fazendo aquilo que a gente quer, sendo fiel às nossas convicções, aos nossos sonhos, aos nossos planos, aos combinados, né, que a gente faz com a gente mesmo. Então, a costura me proporcionou muito isso. E lá no meu curso, sabe, eu trato muito essa questão da organização, do planejamento e essa nossa vida de hoje agitada, cheia de tarefas, cheia de obrigações a serem cumpridas, faz a gente perder a direção e também faz a gente se bagunçar. Então lá eu mostro muito como essa organização da costura, porque gente, costurar é uma coisa que assim, tem uma sequência, sabe? Que nem eu contei ali pra vocês, que eu fiz curso de paisagismo, daí eu fui fazer gerenciamento de obras, depois eu fiz administração do escritório de arquitetura, aí eu falei assim, pera, aí de vez em quando eu ia ver umas palestras, uns negócios assim de design de objetos, então tava completamente uma coisa num lugar, sem nexo. Até que assim, eu podia aplicar uma coisa ou outra dentro do trabalho, uma coisinha podia ajudar a outra, mas não que tava tudo no mesmo balaio. Mas na costura, se você não tem organização e planejamento, não vai, né? Se você não cortar o tecido antes, como é que vai costurar? Se não for lá passar no ferro para abrir a costura quando precisa para unir as peças, aí você vai unir as peças e não vai ficar casada uma costura com a outra. Se você faz uma parte aí esqueceu de colocar a alça, que nem eu esqueci de colocar a alça outro dia, aí tem que desmanchar tudo e começar de novo. Então assim, eu acabo ensinando lá como é que isso da costura você traz para sua vida. E aí, trazendo para sua vida, você acaba organizando muitas outras coisas e assim você faz até sem perceber, porque entra no automático do viés da costura, que ela tem um efeito terapêutico. Costurar é uma terapia. E aí quando você se pega na sua vida do dia a dia ali, você tá agindo com aquela calma e tranquilidade, naturalidade para resolver as suas questões do dia a dia, que nem você tem que fazer ali na costura. Não adianta ficar afobada e não vou fazer isso aqui, que aí a costura vai funcionar, vai dar certo. Não. Aí de repente você até toma um susto assim, você fala, nossa, como é que eu fiquei calma assim, se eu tava tão agitada, tão nervosa, tão estressada, sem paciência para nada, de repente eu comecei a ficar paciente. Então eu trouxe isso tudo para minha vida. Foi uma maneira inconsciente, mas um dia me deu um estalo e eu falei, opa, aí eu sentei, organizei minha cabeça, fiz um retrospecto lá para ver quando é que isso começou a acontecer, como foi que aconteceu, e foi assim que o Costurar para Não Pirar surgiu. E eu entendi que, poxa, se fez isso para mim, se eu conseguir fazer essa transformação, todo mundo pode fazer. Porque eu já cheguei às vezes numa situações assim que eu achei que eu tava fadada a viver triste naquele meio do oceano e que a margem nunca ia chegar. Por muitos momentos eu achei que eu era o tipo de pessoa que não ia conseguir sair daquela situação. Eu pedi ajuda, as pessoas tentaram me resgatar, eu pedi ajuda profissional, mas em alguns momentos eu achava que não tinha solução. Mas eu achei a solução. Então, por isso que eu falo para vocês, costurar faz muito bem. E
parece que eu fico aqui falando faz muito bem, mas eu queria muito mesmo que vocês testassem, que vocês fizessem, porque só sentando na máquina, cortando um tecido, vendo um tecido se transformar num produto, você está transformando um tecido num produto. E é isso que você vai fazer com a sua vida também. Você vai transformar a sua vida num momento que pode estar caótica, naquela vida que você sempre sonhou ter. Então, fica aqui comigo, assiste meus conteúdos, eu tenho muita coisa para contar para vocês, para trazer de experiência minha para vocês. E eu também queria saber de vocês o que é que vocês querem enxergar lá do outro lado, lá na outra margem, quando vocês derem essas braçadas mais direcionadas. O que vocês estão esperando ver lá do outro lado? Conta pra mim aí nos comentários, tá bom? Eu super agradeço e um super beijo e até amanhã, temos mais.